Bem, muito boa tarde a todas e a todos que nos ouvem nesse nosso FIS Talks, uma iniciativa do Fórum Inovação Saúde, a iniciativa FIS. Hoje, recebendo uma grande liderança da saúde brasileira lá no Nordeste do Brasil, que é o presidente do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco, diretor da Confederação Nacional de Saúde, a CN Saúde, e também vice-presidente da FENAES, da Federação Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Saúde. O meu querido amigo, doutor George Trigueiro, médico de muitos anos de formado, nascido na Paraíba e desde jovem foi para Recife, aonde se estabeleceu, estudou, se formou em medicina e tem uma carreira muito rica de experiência. Vocês vão adorar as histórias deliciosas. O Trigueiro é um bom contador de casos, da sua história de vida, como todo pernambucano, como todo nordestino, tem sempre uma história muito rica para compartilhar com todos nós. Muito obrigado, doutor George Trigueiro, por estar aí conosco hoje, nessa conversa que será transmitida pelo nosso canal do YouTube, no Fórum Inovação Saúde, iniciativa FIS, nos próximos dias. Boa tarde, Trigueiro. Boa tarde, José. Muito obrigado pela oportunidade e agradecer à iniciativa FIS, essa oportunidade de estar compartilhando esse espaço que já foi bem abrilhantado por várias pessoas representativas na saúde do Brasil. Muito bem, Jorge Trigueiro, me fala um pouquinho agora, nós vamos nessa primeira parte, falar um pouco mais da sua história de vida. Você nasceu na Paraíba e já pensava em ser médico desde menino? O que foi que te inspirou para ser médico, para buscar a medicina, a saúde, essa profissão tão bacana que trata muito das relações humanas? O que te inspirou? Foi algum médico na sua cidade? Foi alguma instituição? Enfim, o que foi que te levou para o caminho da medicina? Ou é uma história familiar rica em medicina? Como você disse, eu nasci no sertão da Paraíba, né? Na cidade de Patos, e desde a minha infância e adolescência já havia alguns médicos de renome lá na cidade que, na verdade, era o faz-tudo. Eles faziam o atendimento da nossa família. Embora, naquela ocasião, nós e meus irmãos, praticamente quase todos nasceram em casa, acompanhados de uma parteira, mas os médicos davam assistência à nossa família. E, na adolescência, nós começamos a participar de alguns movimentos sociais, desde o nosso colégio diocesano, de grandes saudades, até a fundação de um clube de jovens. E, como inspirado na grande frase de Euclides da Cunha, o sertanejo, antes de tudo, um forte, nós fizemos um clube com o nome Fortelândia, que era o lugar dos fortes. E aí nós começamos a desenvolver atividades, inicialmente, atividades no futebol de salão, no vôlei, mas dele partimos para fazer ações sociais. E essas ações sociais, elas faziam atividades em os denominados clubes de mães, que nós fazíamos a parte assistencialistas e também fazíamos encontros culturais. E a partir daí veio meu envolvimento com os movimentos sociais, com a sociedade, e desejar fazer prestação de serviço. E aí eu concluí o meu curso na metade do curso secundário, naquela época chamava o científico, já em 1968, eu me dirigi para fazer o segundo ano do curso científico aqui no Recife. E já tinha um irmão médico, e aí ele me inspirou, meu irmão Alberto Trigueiro, que hoje é falecido, mas me inspirou a dar seguimento a essa vocação que já vinha desenvolvendo desde a minha infância e da minha adolescência. Aqui chegando, na ocasião fui estudar no Colégio Salesiano, já naquela época se dividia as classes. A classe do pessoal de humanas, letras, que queria fazer direito, a classe de técnico, e o pessoal de engenharia, e a parte científica, ou seja, de saúde. Então, eu entrei no segundo científico, já direcionando para fazer medicina. E aí, fiz medicina, fizemos vestibular, me formei em 1975,
na Faculdade de Ciências Médicas, hoje pertencente à Universidade de Pernambuco. Eram duas faculdades só aqui no Recife. A Paraíba, João Pessoa, só tinha uma faculdade, mas nós já tínhamos aqui um grande contingente de estudantes de Patos e da Paraíba, em repúblicas, em kitnetes, em pensões, e já tinha essa tradição desse grupo que se formou aqui, de grande união dos estudantes de Patos, é tanto que aqui foi fundada a Associação Universitária de Patos. Essa associação congregava os estudantes universitários que iam passar as férias em Patos no mês de julho e fazia uma grande festa que, inclusive, agregava toda a região ali do sertão e dos outros estados, inclusive, Rio Grande do Norte, Ceará, o pessoal ia muito frequentar essa festa. Concorria com a festa de Santana da minha terra, de Caicó, não? Exatamente, concorria e tanto. Nós íamos tanto a Caicó, na festa de Santana, que é a terra de mulheres bonitas lá em Caicó, ia tomar banho no açude de Tães. Fomos muito ali para o Serra Negra, tinha umas fazendas ali, quase limítrofe com o Rio Grande do Norte. Mas era uma festa praticamente de uma semana que congregava todos esses jovens. E aí nós começamos a participar dessas atividades, onde eu cheguei até ser presidente, posteriormente, da Associação Universitária de Patos. E aí fomos desenvolvendo esse trabalho junto à comunidade, à coletividade, prestação de serviço, e cheguei até fazer parte do diretório acadêmico também da Faculdade de Ciências Médicas. Cheguei a ser orador, um dos oradores da turma, porque o orador principal, por motivos outros, não me permitiram fazer o discurso final, mas era um assunto mais político do que de conteúdo do discurso. Então, eu fiquei aqui no Recife até, como você disse, esse pernambucano. Eu digo pernambucano porque eu recebi já até o título de cidadão pernambucano. Depois de um certo tempo, os serviços prestados aqui, eu recebi o título de cidadão pernambucano. É como dizia Ariano Suassuna. O Paraíba é minha mãe, Pernambuco é meu pai. Então, são a dupla nacionalidade que nós temos aqui. Você e Suassuna, né? Suassuna também nasceu na Paraíba e foi viver no Recife, né? Exatamente. Suassuna nasceu no Palácio do Governo, lá em João Pessoa, na época era o Palácio o pai dele era presidente. O pai dele era governador, não era? Era isso. Na ocasião se chamava presidente, né? Ele nasceu no Palácio do Governo, ele nasceu lá e veio para cá. Ele é de Itaperuá, perto de Patos. De Itaperuá, pertinho da minha terra, lá de Caicó. É meio aparentado, inclusive, é da família Vilar também. A mãe do Suassuna é Vilar. Meus irmãos também têm muito parentesco também com os Vilar. Os Vilar, os Dantas, lá de Teixeira. Então, são parentes também. Me diga uma coisa, a sua vida nesse período da faculdade, em pleno regime militar, não é? Você na liderança estudantil, trabalhando, vivendo esse momento de liderança estudantil e no centro acadêmico, nos diretórios acadêmicos, deve ter vivido assim experiências também difíceis, não é, Trigueiro? Naquela época, como todos nós, naquela época, jovens, ainda adolescentes, querendo participar ativamente da vida política do Brasil, e aí no Nordeste, muito particularmente, isso era muito intenso. Eu lembro de Dom Helder Câmara, lá em Pernambuco e Olinda, ali em Recife e Olinda, e fazendo toda uma movimentação com os jovens nas suas arquidioceses ali e tal. E como é que foi a sua vida nesse momento? Assim, você participou muito ativamente do movimento estudantil, teve muita preocupação, assim, seus pais, imagino, preocupados com o jovem no Recife, naquele movimento estudantil que era reprimido fortemente. Como é que foi isso, hein? Desde que cheguei no Salesiano, eu e mais alguns amigos já começamos a participar de algumas atividades estudantis. Nós já fazíamos alguma participação também no diretório lá do Colégio Salesiano. Depois, quando entramos na faculdade, chegamos até a fazer um jornalzinho com o nome de O Asterisco. Eu e outros colegas, era um jornal parecido, não, que não tinha capacidade de ser parecido, mas querendo imitar o Pasquim. E aí nós distribuímos isso, íamos para algumas palestras de Dom Helder Câmara, inclusive na época foi assassinado um colaborador direto, o Padre Henrique, nós participamos do enterro desse Padre Henrique, mas nesse intervalo, quando eu já cheguei no terceiro, quarto ano de medicina,
eu, por uma oportunidade de meu irmão já ter trabalhado lá, e um colega, que o pai dele tinha sido militar, me convidou para fazer um teste no Hospital Naval do Recife. E então eu fiz o teste para fazer o internato, e que naquela época também se considerava como residência. E passei, então, a morar dentro do Hospital Naval do Recife, com todos os meus pensamentos. Para ler o Pasquim, o Movimento, a Opinião, eu tinha que comprar a revista Manchete, botar o jornal dentro e ficar lendo escondido. Você sabe que eu fazia isso também, né, Tibiano? Aqui no Rio, a gente, para andar no ônibus, eu comprava semanalmente o Opinião ou o Movimento, que eram... O Pasquim eu já lia com mais liberdade, mas o Opinião e o Movimento, que eram jornais considerados subversivos, eu tinha que colocar dentro de uma revista, normalmente era Manchete, porque ela era grandona, assim, e aí você colocava ali dentro e ia folheando, e o pessoal olhava e achava que eu estava lendo a Manchete, e para que não houvesse qualquer problema, né? A gente fala isso para os jovens hoje, eles não têm a menor noção de como foi dura a conquista da liberdade do pensamento, essa conquista da democracia no Brasil. Ela tem uma relevância para a nossa geração muito grande. Quando eu vejo assim os jovens muito incomodados com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, com o Legislativo, a gente tem que mitigar um pouco, não é? Essa resistência que as pessoas fazem a essas instituições, porque elas são o fundamento da democracia. Sem isso é nada. Ou é isso que a gente tem aí, que às vezes nos desagrada e tal, ou é aquilo que nós vivemos, a nossa geração viveu, de viver sob o medo, sob o terror, sob a dificuldade de não poder ler um jornal sem medo. Isso é uma coisa... Hoje é impensável, mas isso é uma conquista, isso não aconteceu assim do nada. Foi um trabalho, um processo de conquista democrática que as pessoas foram... E você foi um participante desse movimento que conquistou isso aí no Nordeste. Parabéns! Muito bacana ouvir essa sua história aí, não é? É por isso que, às vezes, as pessoas ficam falando, vamos fechar o Congresso, vamos fechar o Supremo. Eu, nesse momento, antes e pré-pandemia, nós convivemos com vários parlamentares através da Centro de Saúde, da FENAES, e sabemos o trabalho sério que as pessoas fazem lá dentro. Tem muitos deputados sérios, tem muitos parlamentares que têm preocupação realmente tanto com a saúde e com o desenvolvimento do nosso país. É difícil você hoje acreditar, vendo as pessoas, inclusive capitaneadas por grandes lideranças, cavalgando em frente do Supremo, em frente do Congresso, ameaçando fechar. Mas foi de uma luta árdua que nós participamos, defendendo em pleno AI-5, plena ditadura, pelas liberdades democráticas. Muitas vezes as pessoas dizem, mas vocês são esquerdistas, vocês são comunistas. Não existe isso. A democracia é o que tem que existir. E o contraditório tem que existir. Porque fora disso, eu não vejo nenhuma saída para que haja uma convivência harmônica. Nós convivemos com muitos parlamentares aí, inclusive médicos, a Confederação Nacional de Saúde trabalhando muito os projetos de interesse de toda a sociedade e defendemos, naquela ocasião, como eu estava dizendo anteriormente, participamos de vários movimentos. Eu mesmo, naquela ocasião, como eu falei anteriormente, me inspirei num discurso baseado em alguns pronunciamentos de Pedro Aleixo, e tinha que ser censurado antes de você fazer um discurso de formatura de medicina. E eu fui censurado, teoricamente, e tive de fazer um resumo em outra ocasião, e outro colega nosso que foi fazer o seu orador oficial. Mas isso não foi dito oficialmente, era veladamente, ninguém dizia essas coisas, que você está sendo censurado, você está sendo tolhido nas suas ideias. Mas aí mesmo, nesse período, como eu falei, eu morando no Hospital Naval, fazendo esses movimentos, fizemos um jornalzinho também dentro da faculdade, e aí eu participei de outro movimento que também surpreendeu, onde me fez conhecer a realidade do país. Naquela ocasião, diziam que era para desmobilizar os estudantes universitários durante o período de férias, que era o período de... Naquele tempo tinha 2 meses de férias, era janeiro e fevereiro, praticamente, e então criaram o Projeto Rondon. E aí eu me inscrevi no Projeto Rondon e fui aprovado e, na fase de treinamento, fui escolhido para ser o líder da equipe. E aí nós fomos para
São Paulo, Vale do Paraíba, ficamos aí 60 dias, 45 a 60 dias, em Pindamonhangaba. E bem pertinho de São Paulo, ali na Via Dutra, praticamente, perto de Taubaté, São José dos Campos, estava começando a Embraer, começando aquilo tudo. E fomos praticamente ali na zona rural e começamos a observar também a desigualdade social naquele local. São Paulo, para a gente, era o Eldorado. E morava no Nordeste, que vivenciava as secas, e vivenciou as invasões de cidades por falta de comida, falta de trabalho. Pensava sempre em migrar para São Paulo, porque lá era a referência. E encontramos desigualdades sociais lá também. Na ocasião, nós tivemos uma convivência com um jovem estudante de medicina, que já estava terminando, fazendo anestesiologia, que chegou a ser o governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin, que era de Pinda. Tinha alguma atividade já política lá na região. Ele foi prefeito lá, ele foi prefeito de Pinda. Não chegou a ser vereador, prefeito mais jovem, mas nós vimos também essa desigualdade. Aí você entra em conflito novamente, como é que a locomotiva do país tem aquelas desigualdades. Hoje nós estamos vivenciando isso aí, a dificuldade de se controlar essa pandemia, por conta de que a desigualdade, o entorno, essas pessoas que estão indo para a rua agora, nesse primeiro momento, nesse segundo momento, são as pessoas que puderam ficar em casa. E agora estão partindo para restaurantes, para balada, para aglomerações. São as pessoas diferenciadas. Quando você diz fica em casa, hoje eu vi até uma entrevista do cara, eu não sei como é a sua casa para eu dizer fica em casa. Pelo menos aqui na nossa periferia, as casas não têm esgotamento sanitário, não tem água potável para as pessoas lavarem as mãos, divide um vão só da casa com 10, 15 pessoas, e pessoas com comorbidades, idosos, crianças. Então, é difícil. E a gente está vivenciando agora essa nova elevação dessas taxas aí da Covid-19. Eu acho até que a gente está aqui crescendo também, eu estou no Rio de Janeiro, e a gente está crescendo muito aqui no Rio de Janeiro, o número de casos, os hospitais já estão outra vez chegando no limite das suas capacidades de internar pacientes com Covid, seja no setor público, seja no setor privado. As recomendações de se ficar em casa, pelas razões que você elencou aí no Grande Recife, é a mesma coisa aqui no Grande Rio. As pessoas moram em favelas, moram em condições muito adversas. O Brasil é muito desigual, né? Muito assimétrico. Cada pedaço do Brasil é diferente do outro e as dificuldades são gigantes. Mas quem pode ficar em casa deveria fazer esse esforço maior, porque é menos um para transmitir a doença. É isso que a gente tem reiteradamente pedido. Eu sei que a maioria não consegue, ou pelo menos uma grande parte, pelas razões que você citou aí, moram em condições muito adversas, 10, 15 pessoas coabitando o mesmo espaço físico. Não tem como. Mas se você pudesse, pelo menos, aqueles que têm condições de fazer o isolamento social, de manter a sua máscara na proteção individual, enfim, o distanciamento, fazer coisas que sejam possíveis. A gente olha aqui pelo Rio de Janeiro nas praias, nos bares, nas baladas, nas festas que você ouve aí a todo momento a televisão divulgando. É um absurdo essa irresponsabilidade social de uma parte da população brasileira que podia estar contribuindo. Você não acha, Jorge? Eu acho que esse momento é um momento muito importante e crucial para a gente tentar mitigar essa disseminação tão rápida que está acontecendo. Agora, se as autoridades não assumirem a responsabilidade de liderança para incentivar que as pessoas mantenham as recomendações sanitárias, do distanciamento social, o uso da máscara, higienização das mãos, e fazer com que haja um programa realmente efetivo de uma possível imunização, pelo menos em 70% da população, que é o desejável, a gente não vai sair nesses próximos 2 anos, não. O problema todo esse está aí, a gente já vem vendo essa briga politizaram os medicamentos no início da pandemia, que toma isso, não toma aquilo, que toma isso é de direita, que não toma isso é de esquerda, e agora estão politizando a vacina. Ontem a gente viu no programa de uma televisão o Dimas Covas do Butantan dizer a vacina é do Butantan, acreditem no Butantan. E as pessoas dizendo que tem que assinar um termo de consentimento para tomar, porque não se responsabiliza que a pessoa toma a vacina.
é difícil. Muito bem. Chegamos ao final dessa primeira parte com o doutor Geórgio Trigueiro, essa conversa muito agradável, muito rica de experiência, mas continue conosco, porque em seguida teremos a segunda parte, vamos falar um pouco agora da saúde brasileira, um pouco aprofundar mais a questão dessa pandemia, o que nós aprendemos com ela, ou estamos aprendendo, o que nós temos que nos preparar, como nos preparar para futuras e eventuais novas epidemias, a saúde no Nordeste, a visão de um grande representante setorial sobre a saúde privada e a pública no Brasil. Muito obrigado, doutor Geórgio Trigueiro. Muito obrigado a todas e a todos que nos acompanharam até aqui, mas fiquem conosco. Até o próximo parte dessa entrevista com o doutor Geórgio Trigueiro. Obrigado.